Já pensou como seria viver com um chão tão firme dentro de si que nenhum olhar de desprezo, nenhuma crítica ou opinião contrária pudesse te derrubar? Um estado onde suas escolhas não vacilam, suas palavras não tremem e sua presença não pede permissão para existir. A verdade é que, para a maioria, essa segurança parece um mito, mas ela é apenas uma habilidade não treinada. Os estoicos descobriram isso há séculos. Confiança não é presente de nascimento, é construção diária. Não é a vida que se torna mais gentil, é a sua mente que aprende a não se curvar. Hoje vou te conduzir por esse caminho. E se você percorrê-lo até o fim, descobrirá que a opinião dos outros não tem o poder de te ferir, a menos que você mesmo a convide para dentro. Você vai perceber que o peso do julgamento sempre esteve nas suas mãos e pode ser colocado no chão agora mesmo. Antes de prosseguirmos, escreva nos comentários: hoje escolho ser minha própria aprovação. Ao escrever, você sela um pacto silencioso com sua própria força. Não é uma frase para enfeitar a tela. É um lembrete de que a sua vida muda no instante em que decide ser seu próprio alicerce. Guarde bem isso, porque no que vem a seguir, talvez você encontre exatamente o ponto de virada que estava esperando. E quando isso acontecer, nada será como antes. Vamos começar. Número 1. Descubra de onde vem sua insegurança. Imagine sua mente como uma mansão antiga. Alguns cômodos são claros, arejados, cheios de vida, espaços onde você caminha com confiança. Mas existem portas fechadas há anos. Atrás delas, a poeira se acumula, o ar é pesado e tudo é silêncio. É nesses lugares que suas inseguranças moram. Você evita entrar, porque teme o que pode encontrar. Mas enquanto essas portas permanecerem trancadas, o medo continuará crescendo, invisível e incontrolado. A insegurança não surge como um raio que parte o céu. Ela é como infiltração. Começa de forma quase imperceptível, uma gota de cada vez. Pode ter nascido de comentários aparentemente inofensivos que você ouviu repetidas vezes, de um olhar de reprovação no momento em que mais precisava de apoio, de comparações silenciosas que, pouco a pouco, convenceram você de que não era suficiente. Talvez tenha começado na infância, quando sua voz foi interrompida antes de terminar uma frase. Talvez na adolescência, ao ouvir risos enquanto falava. Ou na vida adulta, quando um erro se transformou em rótulo. E sem perceber, você aceitou carregar essa marca como se fosse parte de quem você é. O estoicismo nos convida a fazer o oposto. Parar de fugir dessas salas escuras e entrar nelas com coragem e clareza. Porque a única forma de enfraquecer a insegurança é expô-la à luz da consciência. Você não precisa matar o passado, mas precisa entendê-lo para que ele deixe de comandar suas decisões no presente. Faça um exercício agora. Pegue um papel e responda com honestidade brutal. Em quais situações minha voz treme ou minha mente trava? Em que momento sinto que não pertenço ao lugar onde estou? O que tento provar e para quem? Não edite suas respostas para que pareçam bonitas. Quanto mais cru for o que escrever, mais próximo estará da raiz. E é na raiz que a mudança começa. Você pode perceber que a crítica de hoje ecoa uma voz antiga que já não tem poder sobre você. Que o medo de errar não é medo do erro, mas de reviver a vergonha que um dia sentiu. Que a sua ansiedade diante de certas pessoas é, na verdade, um reflexo de tentar caber num molde que nunca foi feito para você. Quando você vê esse padrão, algo poderoso acontece. A insegurança deixa de ser uma sombra difusa e se torna um hábito identificado. E hábitos podem ser reescritos. Marco Aurélio dizia: a alma é tingida pela cor dos seus pensamentos. Se a sua foi pintada por vozes alheias, está na hora de escolher novas cores. Não será uma mudança imediata, mas a cada vez que um pensamento de dúvida surgir, pergunte: isso é realmente meu? Ou é um eco de alguém que nunca me conheceu por inteiro? O mais importante, entenda que você não nasceu inseguro. Você aprendeu a ser. E tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. A partir de agora, seu trabalho não é ser perfeito, mas abrir cada porta interna, acender a luz e limpar o que já não serve. Não com pressa, mas com firmeza. Porque no momento em que você entende a origem da sua insegurança, ela perde o direito de te dominar. Quando esse dia chegar, você vai perceber que a confiança nunca esteve lá fora, esperando que o mundo mudasse para te aceitar. Ela sempre esteve aqui dentro, esperando que você tivesse coragem de voltar para casa. Número 2. Interrompa o ciclo de autocrítica.
A autocrítica excessiva é como um martelo que nunca descansa. No início você o segura para moldar seu caráter, para lapidar suas falhas e se tornar alguém melhor. Mas com o tempo, ele deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma arma. E o alvo é sempre você. No começo parece disciplina. Você acredita que está se cobrando porque quer crescer, porque não aceita menos do que a sua melhor versão. Mas aos poucos, essa cobrança vira um ruído contínuo, um sussurro interno repetindo: não é suficiente, você não é suficiente. E quando essa voz ecoa por muito tempo, ela deixa de ser apenas um pensamento. Ela se torna a sua lente de realidade. Você começa a interpretar cada gesto, cada tentativa, cada resultado como prova do próprio fracasso. Esse é o ciclo da autocrítica constante, um loop invisível que alimenta a insegurança, enfraquece a confiança e sabota qualquer progresso. Os estoicos sabiam que o julgamento interno é necessário para o crescimento, mas diferenciavam avaliação de condenação. Avaliar é observar e aprender. Condenar é esmagar e desistir. A primeira constrói, a segunda destrói. E para eles a função do pensamento crítico era guiar a ação, não sufocá-la. O que muitas pessoas não percebem é que a autocrítica constante não é sinal de humildade. É na verdade um mecanismo de autoproteção distorcido. Se você se ataca primeiro, acredita que vai doer menos se o ataque vier de fora. Mas nesse processo, você se acostuma a viver em guerra com a própria mente. Para quebrar esse ciclo, é preciso reconhecer 3 verdades. Erro não é identidade. Falhar em uma ação não significa falhar como pessoa. O erro é um evento, não uma sentença. Comparação é um veneno lento. Medir-se constantemente por padrões irreais, seja a versão perfeita que existe na sua mente ou a imagem polida que vê dos outros, é alimentar um padrão impossível. A voz interna pode ser treinada. Assim como se treinam músculos, se treina a forma como você fala consigo mesmo. Uma prática estoica poderosa é criar espaço entre o erro e o julgamento. Quando algo não sair como esperado, troque. Eu sou incapaz, por esse resultado não foi o que eu queria, mas posso ajustar. Parece simples, mas esse deslocamento semântico muda tudo. Você deixa de colocar sua identidade em jogo e passa a focar na ação que pode melhorar. No fim do dia, faça um inventário equilibrado. Onde errei e o que posso ajustar amanhã? Onde acertei e como posso repetir isso? Esse balanço simples quebra a programação mental que só registra derrotas. E pouco a pouco você perceberá que a voz dentro de você muda de tom. De acusadora, passa a orientadora. Há algo profundamente libertador em perceber que você não é definido pelo seu pior momento. Você é definido pela soma das decisões que toma depois dele. Autocrítica sem ação é prisão. Autocrítica com propósito é forja. O que o estoicismo nos ensina é que a vida já é suficientemente dura para que sejamos nossos próprios algozes. Quando a voz interna se torna inimiga, você desperdiça energia que poderia ser usada para agir, criar, viver. Mas, quando ela se torna aliada, você multiplica sua força. Então, a partir de hoje, estabeleça um novo padrão. Fale consigo mesmo como falaria com alguém que você ama e respeita. Se uma pessoa querida cometesse um erro, você diria que ela é um fracasso ou que ela pode tentar de novo. Use a mesma regra para você. Não se engane. Isso não significa ser indulgente ou negar falhas. Significa reconhecê-las com a intenção de aprender e seguir. Significa usar cada pensamento como um tijolo para construir algo sólido, em vez de como uma pedra para se atacar. Quebrar o ciclo da autocrítica constante é, no fundo, um ato de coragem. É escolher ser seu próprio aliado na batalha diária contra o caos da vida. É trocar a voz do carrasco pela voz do mentor. E quando você fizer isso, descobrirá que o mundo lá fora pode continuar julgando, mas nada disso terá o mesmo peso. Porque por dentro você estará inteiro. 3. Mude suas crenças que te limitam. As crenças limitantes são como correntes transparentes. Você anda, sonha, tenta avançar, até que, de repente, algo invisível puxa você de volta. O mais estranho é que ninguém está ali para segurar. O que te prende não é o mundo, não são as pessoas, não é o destino. É um conjunto de ideias que você aceitou como verdades imutáveis. Essas crenças não nascem com você. Elas são construídas lentamente, tijolo por tijolo, palavra por palavra. Talvez tenham começado com comentários aparentemente inofensivos. Você não tem jeito para isso. Isso não é para gente como a gente.
Você sonha alto demais. Talvez tenham vindo de experiências dolorosas. Uma humilhação pública, uma tentativa frustrada, uma porta fechada quando mais acreditava que iria abrir. Aos poucos, esses episódios deixam de ser acontecimentos isolados e se transformam em leis internas. Você para de pensar, aquilo não deu certo, e começa a acreditar, eu não dou certo. E é aqui que mora o perigo. Quando a mente confunde um momento com uma identidade, ela transforma exceções em regras e possibilidades em paredes. O estoicismo nos lembra que a realidade não é definida pelo que nos acontece, mas pelo significado que damos aos acontecimentos. A crença limitante é, antes de tudo, uma interpretação que foi repetida tantas vezes que ganhou o peso de uma verdade. Para reprogramá-la, não basta ignorá-la. A mente não aceita o vazio. É preciso substituí-la, camada por camada, até que a nova crença seja tão familiar quanto era a antiga. O primeiro passo é identificar. Pare e pergunte-se: quais frases automáticas surgem quando penso em tentar algo novo? O que minha mente repete que me impede de agir? O segundo passo é questionar. Cada vez que ouvir a velha narrativa, desafie-a com fatos. Se a mente disser, você sempre falha nisso, pergunte sempre, não houve nenhuma vez em que eu tenha conseguido? A lógica é simples. Uma única exceção já é suficiente para desmontar uma regra absoluta. O terceiro passo é substituir. Ao invés de não sou capaz, diga, ainda não encontrei a forma certa, mas posso aprender. Ao invés de não sou bom nisso, diga, posso melhorar a cada tentativa. Não se trata de frases otimistas e vazias. É treino mental. Assim como um músculo só se fortalece com repetição, uma nova crença só se torna natural quando você a pratica todos os dias. Para reforçar, crie um registro de vitórias. Anote todos os momentos em que superou algo que acreditava ser impossível. Revise essa lista nos dias em que a crença antiga tentar se impor. O cérebro responde à evidência concreta muito mais do que a promessas vagas. Com o tempo, você perceberá que cada crença limitante é apenas um hábito mental. E hábitos podem ser modificados. Reprogramar a mente não é um evento único, mas um processo contínuo. Um tijolo do muro por vez, até que você perceba que o espaço à sua frente é muito maior do que imaginava. Quando isso acontece, algo muda profundamente. O mundo que antes parecia estreito e cheio de barreiras se abre. Você começa a perceber oportunidades onde antes só via ameaças. Passa a agir com mais ousadia, não porque o medo sumiu, mas porque a ideia de eu não consigo já não parece convincente. O mais libertador é perceber que, ao mudar suas crenças, você muda a sua realidade. Porque a maior parte dos limites que você acreditava serem externos sempre estiveram dentro da sua cabeça. E uma vez que você abre espaço para novas possibilidades, não há como voltar ao mesmo lugar. A reprogramação é, no fundo, um ato de rebeldia contra tudo que já te disseram que você não poderia ser. É escolher conscientemente escrever sua própria narrativa, em vez de repetir roteiros que outros escreveram para você. Quando essa mudança acontece, você não apenas vive diferente, você se torna diferente. E a partir daí, nenhum muro invisível será capaz de te parar. Número 4. Libere-se da comparação constante. A comparação constante é como beber água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede sente. No início parece apenas um olhar curioso para o lado, para ver como os outros estão fazendo. Mas, com o tempo, essa curiosidade se transforma em uma lente pela qual você começa a medir todo o seu valor. E aqui está a primeira verdade dura. Essa régua não foi feita para você. E nunca será justa. No mundo de hoje, a comparação ganhou força como nunca antes. As redes sociais são vitrines de momentos selecionados, recortes editados e narrativas cuidadosamente construídas para parecerem perfeitas. Em segundos, você pode ver a viagem de alguém, o corpo ideal, a carreira dos sonhos, o relacionamento cinematográfico. E sem perceber, começa a comparar o seu dia comum com o melhor momento do outro. É como julgar um livro que você está escrevendo pelo capítulo final de um autor que já revisou seu texto 100 vezes. O estoicismo nos lembra de algo que esquecemos com facilidade. Cada pessoa tem seu próprio destino, suas circunstâncias, suas batalhas silenciosas. Quando você compara o seu caminho ao de outra pessoa, ignora o solo em que ela cresceu, a água que recebeu e as tempestades que enfrentou.
É impossível medir com precisão algo que não se conhece por completo. A comparação constante tem dois caminhos, e ambos te afastam de si mesmo. Ou você se sente inferior, acreditando que está atrasado, ou se sente superior, acreditando que está à frente. Em ambos os casos, a sua atenção não está onde deveria, no presente e no que está ao seu alcance agora. Para sair desse ciclo, é preciso trocar a régua. A única comparação que faz sentido é com quem você foi ontem. Pergunte-se: estou agindo de forma mais sábia do que há 6 meses? Estou cultivando hábitos que me aproximam de quem quero ser? O que posso fazer hoje que vai me deixar orgulhoso amanhã? Quando a métrica passa a ser interna, a pressão diminui. Você deixa de competir com um cenário que não controla e começa a focar no que pode realmente mudar. Outro exercício poderoso é a admiração sem comparação. É possível reconhecer e celebrar a conquista de outra pessoa, sem transformar isso em um ataque ao seu próprio valor. Quando sentir a tentação de pensar, por que não eu? Troque por, se é possível para ele, também pode ser possível para mim, no meu tempo e no meu jeito. Essa simples mudança de perspectiva transforma a inveja em inspiração. E aqui entra uma das lições mais práticas do estoicismo. Só vale a pena gastar energia com o que está sob seu controle. Você controla seu esforço, suas escolhas, sua disciplina. Você não controla o tempo do outro, suas oportunidades, seus privilégios ou suas dores. Gastar energia com o que não controla é, como dizia Epicteto, desperdiçar vida. Imagine 2 árvores lado a lado. Uma cresce mais rápido, outra mais devagar. Cada uma recebe quantidades diferentes de luz, água, vento. Seria absurdo exigir que ambas crescessem no mesmo ritmo, com o mesmo formato. No entanto, é exatamente isso que fazemos conosco quando nos medimos pela vida de outra pessoa. Quando você solta a âncora da comparação, algo muda. Surge leveza. O silêncio interno, que antes era preenchido pela corrida invisível, dá lugar a um foco renovado. Você percebe que não precisa vencer ninguém, apenas continuar avançando no seu próprio caminho. E a única pergunta que importa passa a ser: estou honrando o que posso ser hoje? Sair da comparação constante não é um ato isolado. É um treino diário de consciência, uma escolha deliberada de trazer a atenção de volta para si sempre que a mente tenta se perder no terreno alheio. E com o tempo esse treino se torna liberdade. Quando você para de correr corridas que não são suas, começa a caminhar com mais firmeza pela única estrada que realmente importa, a que leva à sua melhor versão. Número 5. Desenvolva habilidades sólidas. Confiança verdadeira não nasce de frases motivacionais repetidas diante do espelho. Ela nasce do domínio silencioso sobre algo, da certeza íntima de que, quando o momento chegar, você terá mais do que palavras, terá habilidade. Competência é a raiz invisível que sustenta a árvore da autoconfiança. Sem ela, qualquer vento de crítica ou fracasso arranca você do chão. Com ela, mesmo em tempestades, você permanece de pé. O problema é que muitos buscam confiança antes de buscar competência. Querem se sentir seguros para depois agir, quando na realidade o processo é inverso. Você age, aprende, repete, aprimora e, como consequência, começa a confiar. Os estoicos entendiam isso. Virtude é prática. Você não se torna bom em algo pensando sobre ele, mas fazendo, errando, corrigindo e fazendo de novo. Competência real exige paciência e repetição. Não se constrói em uma semana de esforço intenso, mas em meses e anos de compromisso silencioso. É um trabalho quase invisível. A leitura feita quando ninguém vê, o treino repetido até os músculos doerem, a atenção aos detalhes que outros ignoram. E é justamente essa base invisível que permite a alguém, no momento certo, agir com precisão. Para começar, escolha um campo para se tornar excelente. Não importa se é na sua profissão, em um projeto pessoal, em um talento artístico ou em um esporte. O que importa é que você assuma a responsabilidade de aprender profundamente. Estude a teoria, sim, mas viva a prática. Se for comunicação, fale em público sempre que puder. Grave vídeos, peça feedback real. Se for liderança, busque oportunidades de coordenar, resolver conflitos, assumir decisões difíceis. Se for técnica, repita até que o gesto certo se torne natural, até que o conhecimento esteja tão incorporado que não precise mais pensar para aplicar.
Competência real também exige tolerância ao desconforto. No início, você vai errar, se sentir inadequado, ter vontade de voltar para a zona segura. É nesse momento que a maioria desiste. E é exatamente aí que você se diferencia. Porque ao persistir você envia uma mensagem clara para si mesmo. Eu posso aprender qualquer coisa. Os estoicos não buscavam apenas se sentir bem. Eles buscavam excelência. E excelência não é dom, é consequência de esforço acumulado. Marco Aurélio não escrevia suas reflexões para impressionar, mas para treinar a mente. Epicteto não pregava autocontrole apenas em teoria, mas em cada interação diária. Eles entendiam que o respeito por si mesmo nasce de saber que você pode confiar na própria capacidade. Competência não é arrogância. Pelo contrário, quanto mais você sabe, mais entende o quanto ainda há para aprender. E essa consciência mantém você humilde e aberto, mas também traz uma tranquilidade poderosa. A de saber que quando a situação exigir, você não depende de sorte ou improviso. No dia em que você constrói competência real, algo muda na sua postura. Você deixa de precisar convencer os outros de que é capaz, porque você sabe que é. Sua confiança deixa de ser espuma e se torna rocha. E assim, a insegurança perde um dos seus maiores combustíveis. A dúvida sobre o próprio preparo. Lembre-se, ninguém respeita quem só fala. O respeito vem para quem entrega. E a entrega consistente é fruto da competência que você decidiu construir, um tijolo de cada vez. Quando essa base estiver firme, você não apenas vai se sentir confiante, você vai ser confiante. E essa diferença muda tudo. Número 6. Abandone a busca por aprovação. A busca por aprovação é uma prisão com as portas abertas. Você poderia sair agora mesmo, mas não sai, porque aprendeu a confundir o olhar de fora com o seu próprio valor. A cada decisão, olha para os lados, tentando captar nos rostos alheios um sinal de aprovação. A cada conquista, espera ouvir: estou orgulhoso de você, para finalmente acreditar que valeu a pena. O problema é que enquanto sua medida de valor estiver nas mãos de outra pessoa, sua liberdade será sempre frágil. Esse hábito não nasceu ontem. Desde cedo fomos condicionados a associar amor e aceitação à conformidade. Quando crianças, éramos elogiados quando obedecíamos, criticados quando ousávamos discordar. Aprendemos que a maneira mais segura de ser aceito era seguir o roteiro esperado. Crescemos com o reflexo de buscar um sinal verde antes de agir. Esse reflexo repetido por anos moldou nossas escolhas. E sem perceber, começamos a terceirizar nossa própria bússola moral. O estoicismo desmonta essa lógica. Para um estoico, viver bem não é agradar, mas agir de acordo com a razão e a virtude. O julgamento alheio pode até servir como referência, mas nunca como comando. O perigo de viver pela aprovação externa é que o padrão muda o tempo todo. O que agrada hoje pode ser insuficiente amanhã. Você acaba correndo uma maratona sem linha de chegada. Essa corrida interminável desgasta, distorce prioridades e aos poucos apaga quem você realmente é. Para romper esse padrão, é preciso primeiro reconhecer quando você está pedindo aprovação de forma disfarçada. Não é só quando pergunta o que você acha, é também quando molda suas escolhas para evitar críticas, quando hesita em mostrar algo por medo de não ser aceito, quando recua diante da possibilidade de desapontar alguém. É quando você adia decisões esperando que alguém diga vai dar certo para ter coragem de agir. O treino estoico aqui é direto e às vezes desconfortável. Antes de buscar um elogio ou uma permissão, pergunte-se: isso está alinhado com o que considero certo? Mesmo que ninguém aprove, ainda assim eu faria? No início, essa prática vai parecer áspera. Você vai sentir falta da validação, como quem sente abstinência de um hábito antigo. Mas, com o tempo, começará a perceber algo profundo: a tranquilidade de agir de acordo com a própria convicção. Essa autonomia não significa arrogância, nem ignorar conselhos. Significa filtrar. Ouvir o que é construtivo e deixar passar o que é ruído. Significa entender que a aprovação externa é um bônus, não o combustível principal. Quando você para de pedir permissão para ser quem é, acontece algo curioso. Muitas vezes, o respeito dos outros aumenta. As pessoas sentem firmeza em quem não está desesperado por agradar. E esse respeito é diferente do aplauso. Ele é silencioso, mas consistente. No fundo, a insegurança adora quando você depende de aprovação externa, porque isso a mantém viva.
Mas no dia em que a sua validação começar a nascer de dentro, ela perde força. Você percebe que já não precisa de tanto sim para seguir em frente, basta o seu. Viver sem buscar aprovação é um ato de coragem silenciosa. É caminhar com a própria bússola, mesmo quando outros apontam direções diferentes. É recusar-se a terceirizar a sua vida, entendendo que ela é curta demais para ser vivida com base no que os outros esperam. E quando isso acontece, algo muda no seu olhar, na sua postura, no seu tom de voz. Você passa a carregar um tipo de confiança que não grita, mas que ninguém consegue abalar, porque ela não depende de aplausos. Número 7. Enfrente seus medos aos poucos. O medo é como uma sombra. Quanto mais você foge, mais ele se alonga. Quanto mais você o encara, mais ele encolhe. O erro de muitas pessoas é esperar um momento mágico em que vão se sentir prontas para enfrentar aquilo que as assusta. Esse momento não chega. O medo não desaparece com o tempo, porque ele se alimenta da distância. Quanto mais você evita, mais o reforça. O estoicismo não prega a ausência de medo, mas o domínio sobre ele. Não é sobre esperar que o coração pare de acelerar, e sim aprender a caminhar mesmo com o coração acelerado. A diferença está em como você se aproxima dele. Com estratégia, não com imprudência. Expor-se de forma gradual é como treinar um músculo. Se você tentar levantar um peso muito acima da sua capacidade, vai se machucar. E pior, vai confirmar para si mesmo que não consegue. Mas se aumentar a carga aos poucos, o corpo se fortalece, a confiança cresce, e o que antes parecia impossível se torna natural. A mente funciona exatamente assim. Escolha um medo e quebre-o em pequenas etapas. Se falar em público te apavora, não comece com um auditório lotado. Comece conversando mais em pequenos grupos, depois dando opiniões em reuniões, até chegar a apresentações maiores. Se tomar decisões sozinho te deixa inseguro, pratique primeiro em coisas simples, depois avance para escolhas de médio impacto, até chegar nas grandes decisões. Se expor nas redes sociais te causa ansiedade, publique algo simples para poucas pessoas. Depois aumente a frequência e o alcance. O segredo está nas pequenas vitórias. Cada etapa concluída envia uma mensagem poderosa para o seu cérebro. Eu posso lidar com isso. E o acúmulo dessas mensagens muda a forma como você se enxerga. O que era sou incapaz se transforma em eu sei como enfrentar. Os estoicos praticavam algo semelhante. Marco Aurélio escrevia sobre meditar diariamente nas dificuldades para não ser surpreendido por elas. Epicteto dizia que a alma deve ser treinada para suportar desconforto, como um soldado treina antes da batalha. A ideia não era buscar sofrimento por sofrimento, mas construir resiliência controlada para que, diante de tempestades reais, a mente não entrasse em colapso. Quando você se expõe gradualmente ao que teme, descobre que boa parte do pavor não está no fato em si, mas na antecipação dele. Antes de falar em público, o coração dispara. Depois que começa, percebe que consegue. Antes de tomar uma decisão sozinho, a dúvida corrói. Depois de feita, percebe que sobreviveu. E muitas vezes até acertou. O medo que você evita cresce como um inimigo invisível. O medo que você enfrenta encolhe até se tornar um obstáculo administrável. Com o tempo, esse processo deixa de ser apenas um exercício e se torna parte de quem você é. Você para de fugir, começa a avançar, e isso muda tudo. Um dia você olha para trás e percebe: aquilo que antes era motivo para perder noites de sono agora é apenas mais uma tarefa na agenda. E nesse dia você entende, na prática, que coragem não é ausência de medo. É intimidade com ele. É saber que ele estará lá, mas que não terá mais o poder de decidir por você. Número 8. Suporte o peso da rejeição. A rejeição é um dos medos mais antigos e universais do ser humano. Ela toca em algo que vai além do momento presente. Cada não que recebemos ecoa todos os outros que já ouvimos antes. Das brincadeiras de infância em que não fomos escolhidos, aos relacionamentos que terminaram sem explicação, até as oportunidades profissionais que nos escaparam. Por isso, quando acontece, a dor não é apenas do agora, mas de um acúmulo de memórias que voltam com força. E justamente por esse medo, muita gente constrói a própria vida como uma fortaleza contra a rejeição. Não se arrisca, não pede, não se expõe, não tenta. Escolhe caminhos seguros, evita opiniões contrárias,
Prefere a zona neutra, onde nada é perdido, mas também onde nada é realmente conquistado. É um tipo de prisão confortável, onde a liberdade de escolher vem acompanhada da recusa em viver plenamente. O estoicismo nos ensina algo libertador. A rejeição é inevitável, não porque o mundo é cruel, mas porque cada pessoa carrega seu próprio conjunto de desejos, prioridades e limites. Assim como você tem o direito de dizer não a algo que não lhe serve, o outro também tem. E esse não é um julgamento definitivo sobre seu valor. É apenas a expressão de que naquele momento, naquele contexto, aquela conexão ou ideia não se encaixa. O primeiro passo para sustentar a rejeição é separar o não do seu valor pessoal. Quando alguém recusa sua proposta, seu convite ou até sua presença, isso fala mais sobre as necessidades e circunstâncias dessa pessoa do que sobre a sua essência. O erro é interpretar a rejeição como sentença. Ela não é. É apenas um dado da realidade. O segundo passo é suportar o impacto emocional sem permitir que ele paralise sua ação. É normal que doa. É natural sentir o orgulho ferido, o ego abalado. Mas o que define seu crescimento é o que você faz no instante seguinte. Você pode deixar que o não se torne um muro ou usá-lo como um sinal para redirecionar a rota. O treino para isso é gradual. Comece se colocando em situações em que a rejeição é possível, mas não devastadora. Faça pedidos simples que podem ser negados. Compartilhe ideias em grupos, sabendo que nem todos vão concordar. Apresente seu trabalho para pessoas que podem apontar falhas. Cada vez que você ouve um não e continua, cria um registro mental poderoso. Eu posso suportar isso. E com o tempo, a rejeição deixa de ser uma ameaça existencial e se torna apenas um filtro. Ela passa a servir para separar o que vale a pena do que não vale. Quem está alinhado com você de quem não está. Os estoicos compreendiam bem essa lógica. Epicteto ensinava que não controlamos a aceitação dos outros, mas sempre controlamos nossa reação. Marco Aurélio lembrava que as opiniões alheias pertencem a quem as emite, não a nós. A rejeição, vista por essa lente, deixa de ser uma ferida e passa a ser um dado neutro. Algo que você pode usar ou simplesmente deixar passar. Sustentar a rejeição também é um ato de autoconhecimento. Quando você não teme perder a aprovação ou o afeto de alguém, age com mais autenticidade. E quanto mais autêntico for, mais inevitável será ouvir alguns nãos. Mas esses nãos funcionam como um filtro natural, limpando o caminho para os sims que realmente importam. Com o tempo você percebe que a rejeição não quebra você. Ela apenas aponta onde não vale insistir e abre espaço para oportunidades que antes estavam encobertas. Esse é o momento em que a liberdade começa, quando você para de ver o não como um fim e passa a vê-lo como um redirecionamento. A verdade é que o medo da rejeição nunca some por completo. Mas quando você aprende a sustentá-lo, ele perde o poder de decidir por você. E é aí que você começa a viver. Não para evitar a dor, mas para buscar o que realmente importa, mesmo que no caminho alguns nãos precisem ser ouvidos. Número 9. Viva o momento, não a expectativa. A expectativa é uma corda invisível que nos puxa para um lugar que ainda não existe. Ela nos arrasta para um futuro imaginado, pintado pela nossa mente com cores perfeitas, ou às vezes com sombras ameaçadoras, e nos faz viver em função dele. Enquanto isso, o único espaço que realmente temos, o presente, passa por nós como água escorrendo pelas mãos. Estamos aqui fisicamente, mas nossa atenção está sempre adiantada alguns passos, tentando adivinhar, controlar, antecipar. O problema não é ter objetivos. Metas nos direcionam, sonhos nos inspiram. O perigo é transformar cada momento em um teste para verificar se estamos mais perto ou mais longe do que idealizamos. Quando fazemos isso, o agora deixa de ser vivido por si mesmo e passa a existir apenas como meio para chegar a outro lugar. E é aí que nasce a frustração constante. O presente nunca consegue competir com a imagem perfeita que criamos do futuro. O estoicismo nos oferece uma visão radicalmente diferente. Marco Aurélio escreveu para si mesmo: limita-te ao presente. Não como um convite à negligência, mas como um lembrete de que o presente é a única porção de tempo sobre a qual temos poder real. O futuro é incerto, o passado é irreversível, e o agora é a única arena onde podemos agir. Cultivar a presença não é simplesmente prestar mais atenção. É um ato deliberado de resistir à tendência da mente de vagar para lugares onde não temos controle.
É estar inteiro no que está acontecendo, sem exigir que esse momento prove algo sobre o que virá. Pratique isso de forma concreta. Ao comer, não apenas engula a comida pensando no próximo compromisso. Perceba o sabor, a textura, a temperatura. Ao conversar, ouça para compreender, não apenas para responder. Observe o tom de voz, as expressões, o que é dito e o que é deixado no silêncio. Ao trabalhar, concentre-se na tarefa em mãos, não no resultado final ou no reconhecimento que poderá vir. Esse tipo de presença muda a relação com o tempo. Você deixa de ver cada instante como um degrau que só vale pela chegada e passa a percebê-lo como parte essencial do próprio caminho. A ansiedade diminui, porque você para de exigir que o presente seja uma prévia perfeita do futuro. E a frustração se dissolve, porque cada momento, mesmo imperfeito, contém algo que pode ser vivido plenamente. Expectativas exageradas são como elásticos esticados demais. Cedo ou tarde arrebentam e machucam. Já a presença é como a respiração. Está sempre aqui, sustentando você. Quando você vive ancorado no agora, os planos continuam existindo, mas não governam sua experiência. Você pode sonhar sem se perder no sonho. Pode planejar sem abandonar o momento. O mais curioso é que, quando você cultiva a presença, os resultados futuros tendem a melhorar. Porque a qualidade de qualquer amanhã é determinada pela qualidade de cada hoje. E quando você age com atenção total, sem pressa e sem distrações, o que entrega é mais sólido, mais consistente, mais verdadeiro. O dia em que você aprender a trocar a obsessão por resultados pela atenção plena ao que está acontecendo agora, vai descobrir algo que muda a vida. Mesmo quando as coisas não saem como o esperado, a vida continua cheia de significado. Porque o valor não está apenas no destino, mas em cada passo que o constrói. Estar presente não é ser passivo. É agir com todo o seu ser no agora, sabendo que o futuro será apenas uma consequência natural da forma como você vive este instante. E quando essa consciência se torna hábito, a paz deixa de ser um lugar distante e se transforma em algo que você carrega, momento a momento. Número 10. Esteja com quem fortalece seu valor. O ambiente em que você vive é como o solo onde uma planta cresce. Você pode ter sementes fortes e determinação para regá-las todos os dias, mas se o solo for pobre, tóxico ou contaminado, o crescimento será limitado. Com as pessoas acontece o mesmo. Quem está à sua volta molda, de maneira sutil ou direta, a forma como você se enxerga, como pensa, e até o quanto ousa ir além. O problema é que, muitas vezes, nos acostumamos a conviver com quem nos diminui. Não de forma explícita, mas com críticas disfarçadas de brincadeiras inocentes, comparações lançadas em tom leve ou comentários que parecem pequenos, mas se acumulam até corroer a autoconfiança. Outras vezes, a desnutrição vem pelo silêncio. Pessoas que não comemoram suas vitórias, que não reconhecem seu esforço, que não oferecem apoio quando você decide tentar algo novo. Elas não precisam dizer, você não consegue. A ausência de incentivo já diz por elas. O estoicismo não prega isolamento, mas discernimento. Sêneca escrevia que devemos nos cercar daqueles que nos ajudam a ser melhores. E por nossa vez ajudar outros a crescer. Não se trata de criar um círculo que apenas repita o que queremos ouvir, mas de conviver com pessoas que nos desafiem sem nos destruir, que nos encorajem sem nos bajular. Cerque-se de pessoas que, quando você esquecer de quem é, lembrem. Que apontem suas forças sem hesitar e também tenham coragem de indicar onde você pode melhorar, mas sem apagar a sua chama. Pessoas que acreditam no seu potencial não porque você já atingiu o topo, mas porque percebem a solidez do caminho que está construindo. Isso não significa montar um círculo perfeito ou viver protegido de críticas. Significa ajustar a balança, reduzir o espaço de quem mina sua energia e aumentar o de quem alimenta sua clareza, coragem e confiança. Esse processo, às vezes, exige decisões difíceis. Distanciar-se de pessoas tóxicas pode trazer desconforto e até solidão temporária. Mas é como podar galhos doentes para que a árvore possa crescer mais forte. Um exercício prático. Observe como você se sente após encontrar alguém. Se de forma recorrente, você sai dessa interação menor, mais inseguro ou drenado, é um sinal de alerta. Se, ao contrário, sai inspirado, mais confiante e com vontade de agir, essa é uma relação que merece ser cultivada.
Com o tempo, você vai perceber que nutrir o valor em si mesmo é mais fácil quando se está em um solo fértil. E esse solo são as relações que o cercam. A vida já é suficientemente desafiadora para carregarmos também o peso de estar entre aqueles que não acreditam em nós. Ao se cercar de pessoas que nutrem seu valor, você cria uma rede invisível que o sustenta mesmo nos dias em que a própria força vacila. Porque nesses dias, alguém vai lembrar você de quem é e do que pode se tornar. E esse tipo de presença não é apenas companhia. É combustível para seguir em frente. Assim como um campo floresce mais rápido quando recebe luz e água na medida certa, você também floresce quando se alimenta da energia certa. Escolha com sabedoria. O mundo já está cheio de vozes prontas para duvidar de você. Faça questão de estar perto das que lembram todos os dias que você pode mais do que imagina. Número 11. Assuma sua história sem vergonha. A vergonha é como uma sombra que você tenta deixar para trás, mas que nunca se afasta de verdade. Quanto mais você corre, mais ela parece crescer. Ela se alimenta do silêncio, do medo de que alguém descubra o que você tenta esconder. É uma prisão invisível. Por fora você segue vivendo, por dentro, está sempre negociando com o passado para que ele não apareça. O estoicismo nos lembra que o que já aconteceu não pode ser apagado, mas pode ser usado. Cada evento, inclusive os que mais doem, é matéria-prima para a sua construção. A questão não é ter uma história sem erros, mas ter coragem de olhar para ela inteira, sem edições convenientes. Um livro sem capítulos difíceis pode até parecer bonito, mas é raso. Um livro completo, com quedas e viradas, é o que realmente forma caráter. Aceitar sua história sem vergonha não significa celebrar tudo o que fez. Significa reconhecer que mesmo nos momentos em que você não foi quem gostaria de ser, havia ali um aprendizado que hoje pode servir de guia. Significa parar de gastar energia tentando apagar o que já está escrito e usá-la para escrever o que ainda vem. Muitos vivem presos a um passado que dita suas decisões. Carregam erros como identidades permanentes. Eu sou o que fiz de errado. Mas você não é seu erro. Você é a soma das escolhas que continua fazendo. E se hoje faz diferente, o passado perde o poder de ser sentença. Ele se torna um mestre, às vezes severo, mas sempre disposto a ensinar. O caminho para isso exige prática deliberada. Sente-se em silêncio e escreva sua história. Coloque no papel as partes que orgulham e as que envergonham. Não para expor a ninguém, mas para tirar do escuro o que a vergonha mantém preso. Leia sem se julgar como se fosse a vida de outra pessoa. Pergunte-se: o que isso me mostrou sobre mim? Que padrões eu repeti e não quero repetir mais? Que força nasceu das quedas que tive? Esse ato é libertador porque, quando você traz à luz aquilo que esconde, a vergonha perde oxigênio. O que antes era segredo vira compreensão. O que era peso vira experiência. Os estoicos viam a aceitação não como resignação, mas como clareza. Aceitar o que foi é o primeiro passo para agir com lucidez no que é. Marco Aurélio refletia que, por mais duro que o destino tenha sido, ele não podia mudar o que passou, mas podia sempre mudar a forma como agia a partir dali. Quando você aceita sua história, ela deixa de ser um fantasma e se torna um alicerce. Você para de viver tentando compensar ou esconder e começa a viver para construir. E essa mudança é visível. O corpo relaxa, o olhar se firma, a voz perde a necessidade de se justificar. A vergonha não some de um dia para o outro, mas cada vez que você encara uma parte dela, ela perde força. Até que um dia, você percebe que não há mais nada que o passado possa usar contra você. Não porque foi perfeito, mas porque foi honesto consigo mesmo. Aceitar sua história não é aceitar derrota, é aceitar humanidade. É saber que com erros e acertos você está aqui, vivo, e que tem nas mãos o poder de transformar qualquer cicatriz em prova de sobrevivência. E isso, mais do que um passado limpo, é o que constrói respeito por si mesmo. Número 12. Decida confiar em si mesmo, mesmo sem se sentir pronto. Esperar se sentir pronto é um dos maiores sabotadores da ação. A sensação de prontidão raramente vem antes da experiência. Ela nasce durante o processo, no calor da prática, nos erros cometidos e superados. Ainda assim, muitas pessoas adiam passos importantes, convencidas de que precisam primeiro eliminar toda insegurança, ter domínio absoluto sobre o que estão prestes a fazer, ou receber algum sinal interno de que chegou a hora.
O problema é que esse sinal quase nunca aparece. E quando aparece, é porque o momento ideal já passou. O estoicismo nos lembra que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Marco Aurélio, que liderava um império em tempos de guerra e crise, não tinha o luxo de esperar se sentir 100% seguro antes de agir. Ele escrevia para si mesmo como quem se dava ordens. Você sabe o que deve fazer, agora faça. A vida não oferece garantias, e quem espera ter todas as respostas antes de começar descobre tarde demais que já perdeu inúmeras oportunidades. Decidir confiar em si mesmo sem se sentir pronto é aceitar que o preparo absoluto é uma ilusão. Sempre haverá algo que você não sabe, uma variável fora de controle, um risco que não pode prever. A confiança verdadeira não nasce da ausência dessas lacunas, mas da certeza de que você saberá lidar com elas quando surgirem. Essa decisão exige uma mudança de mentalidade. Aceitar que errar faz parte do progresso. O fracasso não é sinal de incapacidade, mas parte inevitável de qualquer construção sólida. Reconhecer que a experiência é o maior professor. Há aprendizados que nenhum livro ou planejamento podem oferecer, só a prática. Assumir que desconforto é o preço da evolução. Esperar agir sem sentir desconforto é esperar queimar calorias sem suar. É como pular na água para aprender a nadar. Você não ignora o medo, mas entende que a única forma de vencê-lo é entrando. E no início, as braçadas serão desajeitadas, a respiração irregular, o ritmo confuso. Mas, com cada tentativa, o corpo se ajusta, o medo perde força, e você começa a perceber que pode ir mais longe do que imaginava. Confiar em si mesmo é, antes de tudo, uma escolha. Não é algo que acontece quando todas as condições são favoráveis, mas quando você decide agir mesmo diante de incertezas. É um voto de fé racional. Fé de que seu aprendizado até aqui é suficiente para começar. Fé de que se algo der errado, você terá inteligência e resiliência para corrigir. Fé de que mesmo tropeçando seguirá em frente. A recompensa dessa postura é profunda. Cada vez que você avança sem se sentir pronto e sobrevive, ou até prospera, você grava no seu próprio corpo e mente a prova de que é capaz. Isso cria um ciclo virtuoso. Quanto mais você age, mais confia. Quanto mais confia, mais age. A verdade é que você não precisa de permissão para começar. Não do mundo, não das circunstâncias, nem da sua própria insegurança. O momento perfeito é um mito. O que existe é o agora. Imperfeito, incompleto, mas carregado de potência. E se você não o aproveitar, amanhã ele será apenas mais uma oportunidade perdida para a lista. Um dia você vai perceber que as grandes mudanças da sua vida não aconteceram quando estava completamente preparado, mas quando decidiu dar o passo mesmo sem ter todas as respostas. Porque a prontidão não é o ponto de partida. Ela é o resultado de ter começado. Número 13. Escolha a paz acima da razão de vencer. Nem toda batalha que você pode ganhar merece ser travada. Às vezes, a luta não é pela verdade, nem por justiça real. É apenas pela satisfação momentânea de provar que estava certo. E quando a necessidade de vencer se sobrepõe à necessidade de estar em paz, você pode até conquistar o argumento, mas perde a serenidade. Muitas discussões não nascem do desejo de construir algo, mas da urgência do ego em se afirmar. Elas começam pequenas, com uma divergência de opinião, e se transformam em campos de guerra onde ninguém está realmente ouvindo o outro. Todos apenas preparam a próxima frase para marcar ponto. No fim, a vitória deixa um gosto amargo porque foi comprada ao preço da harmonia, do respeito e, muitas vezes, de um relacionamento inteiro. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Ganhar uma discussão pode inflar o orgulho por algumas horas, mas preservar a paz fortalece a mente por toda a vida. Essa escolha não é covardia, mas discernimento. Saber distinguir entre batalhas que importam e batalhas que apenas desgastam. A cada conflito, pergunte-se: se eu vencer, o que realmente ganho? Se a resposta for apenas provar que estou certo, ou mostrar quem manda, talvez a paz seja mais valiosa. Quando você se apega à necessidade de vencer, qualquer desacordo se torna ameaça. Quando escolhe a paz, você seleciona cuidadosamente onde colocar energia. Isso não significa se calar diante da injustiça ou aceitar abusos. Um estoico defende o que é certo quando é necessário.
Mas ele também sabe que nem todo ataque precisa de resposta, nem toda provocação precisa ser enfrentada. Algumas batalhas existem apenas para sugar sua energia e desviá-lo do que realmente importa. Praticar essa escolha exige treino. Respire antes de reagir. Muitas discussões são vencidas não pela melhor frase, mas pelo silêncio que evita uma escalada. Perceba a intenção por trás do conflito. É uma busca por solução ou apenas um jogo de vaidades? Considere o custo emocional. Vale perder a paz mental para ganhar um ponto que não muda nada de importante? Quando você começa a escolher a paz, descobre que nem todo perder é perda, e nem todo ganhar é vitória. Algumas vezes o ato de não responder é o maior sinal de força. O respeito próprio cresce quando você percebe que não precisa provar nada para validar quem é. O mundo está cheio de pessoas prontas para brigar por qualquer coisa. Poucas têm coragem de se afastar não por fraqueza, mas porque sabem que a própria tranquilidade é mais valiosa do que qualquer argumento vencido. E é nessa escolha consciente que você percebe a verdadeira liberdade. A de não ser arrastado para batalhas que não constroem nada. Quando a sua paz se torna prioridade, a vitória deixa de ser medida pelo silêncio do outro e passa a ser sentida no silêncio dentro de você. Número 14. Transforme obstáculos em aliados. A maioria das pessoas encara obstáculos como inimigos declarados, paredes erguidas para impedir o avanço, ladrões de tempo e energia que surgem para frustrar planos e atrasar sonhos. O reflexo natural é tentar removê-los rapidamente ou, se isso for impossível, se perder em lamentos, acreditando que a vida está sendo injusta. Mas para o olhar estoico, o obstáculo não é uma barreira externa a ser destruída. Ele é parte essencial do próprio caminho, moldando a forma como você caminha e a força que você carrega. Marco Aurélio registrou em suas reflexões: o que está no caminho, torna-se o caminho. Essa frase, simples na forma, carrega uma mudança radical de perspectiva. Ela diz que a dificuldade não é um desvio ou erro de percurso, mas o terreno real sobre o qual você deve avançar. Cada barreira contém dentro de si um convite oculto: desenvolver algo que não poderia surgir sem ela. A paciência nasce do atraso, a criatividade nasce da falta de recursos, a coragem nasce da ameaça, a disciplina nasce da repetição forçada. Transformar obstáculos em aliados exige 3 passos profundos: aceitar sem resistir ao fato de que eles existem. Não significa gostar da situação, mas parar de desperdiçar energia negando a realidade. A aceitação é o momento em que você pega de volta o controle da sua mente. Redefinir o significado da dificuldade. Não é o mundo contra mim, mas o mundo me treinando. O peso que você carrega hoje é a musculatura que você terá amanhã. Ajustar a ação para que o próprio obstáculo trabalhe a seu favor. Um muro pode se tornar ponto de apoio. Um atraso pode permitir aperfeiçoamento. Uma crítica pode ser usada como material para crescimento. Olhe para trás. Quantos dos seus maiores aprendizados nasceram em tempos tranquilos? É quase certo que os momentos que mais moldaram sua força foram também os mais desconfortáveis. O dia em que você perdeu algo que parecia indispensável. A vez em que fracassou diante de todos e precisou reconstruir não só o projeto, mas a própria confiança. A situação que forçou você a improvisar e, no improviso, descobriu um recurso que nem sabia que tinha. O obstáculo, quando visto sob essa lente, deixa de ser um ladrão e se torna um investidor. Ele exige um preço. Sim, mas em troca, entrega resiliência, perspectiva e ferramentas internas que você levará para toda a vida. A cada vez que responde a um desafio dessa maneira, você treina seu espírito para não entrar em pânico diante do inesperado. Em vez de sentir que a vida saiu do controle, você começa a perceber que ela apenas lhe apresentou uma nova lição. Isso não é romantizar a dor ou fingir que dificuldades são agradáveis. É reconhecer que, já que elas são inevitáveis, a postura mais inteligente é extrair delas o máximo possível. O estoico entende que o sofrimento inútil vem da resistência mental, não do obstáculo em si. Ao invés de gastar energia desejando que ele desapareça, ele pergunta: como posso usá-lo para avançar? O mundo nunca será livre de barreiras, e esperar por isso é perder tempo. Mas se você aprender a transformar cada obstáculo em parte da sua caminhada, nunca ficará parado. Você se tornará alguém que não só supera, mas cresce no processo. E quando olhar para trás, verá que muitos dos seus maiores saltos aconteceram não apesar das dificuldades,
mas por causa delas. Número 15. Proteja sua energia como um bem sagrado. A sua energia é o recurso mais valioso que você possui. Sem energia, o tempo é inútil. Sem energia, o talento se torna estéril. E, no entanto, muitas pessoas gastam sua força vital sem critério, como se fosse um reservatório infinito, sempre pronto para se reabastecer sozinho. Elas dizem sim para compromissos que não desejam, entram em discussões que nada constroem, carregam fardos que não lhes pertencem e permitem que outras pessoas ditem onde, quando e como seu foco será usado. O estoicismo nos lembra que viver bem exige clareza e disciplina sobre onde investimos nosso recurso interno mais precioso. Sêneca escreveu que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. A mesma lógica vale para a energia. Não é que nos falte força, é que a deixamos escorrer para lugares que não trazem retorno algum, lugares que apenas drenam. Proteger sua energia não é um ato de egoísmo, mas de lucidez. É reconhecer que cada interação, cada notícia, cada pensamento cobra um preço físico e emocional. Que não existe pequena drenagem quando ela se repete diariamente. E que se você gasta sua energia com o irrelevante, não terá reservas para enfrentar o essencial. Isso começa com escolhas conscientes. Filtrar as pessoas com quem convive. Algumas fortalecem, outras esgotam. Se após encontrar alguém, você se sente mais leve e inspirado, essa é uma relação que vale. Se sai pesado e drenado, talvez seja a hora de repensar o acesso que está dando. Controlar a informação que consome. Há uma diferença entre se manter informado e se afogar em um mar de ruído. Notícias que apenas alimentam medo e raiva não informam, intoxicam. Respeitar seus limites. O corpo e a mente avisam antes de colapsar. Se você ignora os sinais, eles não desaparecem. Apenas voltam mais fortes e inegociáveis. Pense na sua energia como um jardim. Se você permite que qualquer um entre e pise, vai se perguntar mais tarde por que nada floresce. Mas, se cercar, cuidar e regar com intenção, verá que ela se renova, se multiplica e começa a atrair apenas o que é compatível com o seu cultivo. Um estoico não desperdiça sua força lutando batalhas que não têm valor. Ele não se envolve em disputas que alimentam apenas o ego alheio, não responde provocações sem propósito, não se entrega a preocupações sobre o que não pode controlar. Ele entende que a energia é como ouro, valiosa, limitada e, uma vez gasta, não pode ser recuperada no mesmo instante. Ao tratar sua energia como um bem sagrado, você passa a viver menos à mercê do caos externo e mais guiado por um núcleo interno de decisão. Isso não significa se isolar do mundo, mas interagir com ele a partir de um centro firme, escolhendo onde vale se colocar por inteiro. Com o tempo, você vai perceber que proteger sua energia não o torna mais distante das pessoas, mas mais presente com as que realmente importam. Porque quando você não está desgastado pelo excesso de dispersão, pode oferecer atenção, força e presença reais. E essa, talvez, seja a maior prova de amor próprio. Não se entregar ao mundo em pedaços, mas se preservar para oferecer o que você tem de melhor, na hora certa, para o que realmente importa. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima! Você já sentiu como se estivesse navegando em um mar de incertezas, procurando uma bússola para guiar seu caminho? Se a resposta for sim, tenho um convite especial para você. Imagine ter um mentor, um mestre que possa oferecer a orientação e o apoio que você precisa para encontrar sua direção. É com alegria que lhe apresento o e-book Arte Estoica. Mais do que um livro, é um companheiro na sua jornada de autodescoberta. Este guia foi cuidadosamente elaborado por nós do canal Estoico, para ajudar pessoas como você, que buscam orientação, clareza e propósito em meio às complexidades da vida.
Convido você a se juntar a esta aventura de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Permita-se a experiência de ter um mestre ao seu lado, orientando cada passo do seu caminho. Não espere mais. Clique no link abaixo e adquira já o seu e-book. Junte-se a nós nesta jornada de autoconhecimento e descubra como a filosofia estoica pode iluminar o seu caminho.